Boa noite. Boa noite. Lula e o filho Luiz Cláudio são denunciados por receber propina para a compra de caças suecos durante o governo Dilma. Segundo a revista Isto É, Dilma mandou Odebrecht pagar 4 milhões de reais à senadora petista Gleisi Hoffmann. E segundo a revista Veja, ex-diretor da Odebrecht afirma que Temer pediu 10 milhões de reais ao dono da empreiteira. Temer nega convite ao tucano Antônio Embaçaí para articulação política. Líder do governo, Aloysio Nunes, do PSDB, cobra definição rápida. Executivos da Odebrecht dizem em delação que fizeram doações milionárias às campanhas de Alckmin pelo Caixa 2. Decretada a prisão do prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB. Ele é suspeito de lavar dinheiro do PCC. Defensoria Pública de São Paulo faz um mutirão de atendimento para ajudar travestis e transexuais a mudar de nome. Em parceria com a Prefeitura, o órgão também lançou uma cartilha com orientações sobre como fazer a alteração do registro civil. Aos 25 anos, Ashley conseguiu o direito de ser chamada como sempre quis. Em janeiro, ela entrou na justiça para alterar o nome e o gênero masculinos nos seus documentos. A decisão favorável veio em outubro. A importância é que eu vou trabalhar como outra pessoa comum, que é com o meu nome civil, que vai ser agora no caso, que era o social. E é isso, essa é a importância de eu chegar num lugar, ninguém me olhar estranho por causa do meu nome civil. Só hoje, mais de 30 pessoas procuraram a Defensoria Pública de São Paulo para iniciar ações como a de Ashley, durante o lançamento da cartilha informativa sobre a alteração de nome e sexo no registro civil. O documento explica passo a passo todo o processo. Pela legislação, tais mudanças só podem ser feitas se a pessoa fizer o pedido à Justiça. Órgãos do peso e da importância da Defensoria Pública, da Prefeitura de São Paulo, passam a reconhecer a nossa identidade de gênero e a promover ações que nos ajudem nesse processo de transição de gênero, né? E começam a enxergar isso não como uma solução para uma patologia, para uma doença, e sim como um direito que nós temos, né, de exercer livremente o gênero com o qual nós nos identificamos. Nos 200 beneficiários do Programa Municipal Transcidadania, que oferece melhores condições a transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade, 40 já conquistaram o direito de registrar o nome social, ou seja, o nome com o qual a pessoa se identifica. A administração municipal aqui de São Paulo não exige a cirurgia de mudança de sexo para dar entrada na alteração do nome. Mas vale lembrar que a decisão cabe ao juiz quanto à exigência ou não da cirurgia, porque todo o processo depende de uma avaliação judicial. A gente tem um histórico já bastante grande de decisões judiciais favoráveis a esse tipo de pedido de alteração de nome, que não exigem de forma nenhuma a realização da cirurgia de redesignação. Júnior, de 24 anos, nasceu em Nova Odessa, no interior de São Paulo, e veio para a capital em busca de redescobrir a própria identidade. Apesar de ainda ser mulher no RG, ele ainda não pensa em mudar de nome. É dar uma força mesmo, e quem sabe mais para frente, eu fazendo isso hoje, não vai ser mais fácil se eu quiser mudar o meu nome para mim também e para as novas gerações aí que vêm. Justiça decreta a prisão preventiva do vereador e prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB. Ele é acusado de ser um dos responsáveis por lavar o dinheiro do tráfico de drogas para a facção criminosa PCC. Para o Fórum de Embu das Artes foram trazidos materiais apreendidos durante a Operação Chibalda, do Ministério Público em parceria com a polícia. Os agentes cumpriram 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão, um deles contra o prefeito eleito da cidade, Ney Santos. Para a promotoria, Ney Santos tinha relações próximas com líderes do PCC. De acordo com a investigação, o dinheiro do tráfico era lavado em postos de combustíveis aqui mesmo de Embu das Artes, de propriedade dele mesmo. Ney Santos foi eleito com quase 80% dos votos. Como não foi localizado, ele é considerado foragido. Os advogados dizem que o prefeito está viajando com a família e negam todas as acusações. O Ney é uma pessoa que não tem ligação com qualquer ato ilícito.
Esta não é a primeira vez que Ney Santos tem seu nome associado ao PCC. Em 2010, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, estelionato, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Na época, a prisão dele chegou a ser pedida, mas não foi decretada. Nós somos surpreendidos com esse mandado de prisão, que é de um problema ocorrido em 2010, no qual a Justiça Eleitoral já o absolveu. Agora veio para a Justiça Criminal. E nós estamos aguardando ter acesso aos autos. Os autos se encontram com o Ministério Público e, com certeza, durante todo o processo, nós vamos conseguir provar a inocência do Ney. Ney Santos é o segundo prefeito eleito na Grande São Paulo a entrar na mira da Justiça nesta semana. Na terça-feira, Rogério Lins, do PTN, que venceu a corrida em Osasco, também teve a prisão decretada por suposto envolvimento com um esquema que desviou 21 milhões de reais dos cofres públicos. Ele e outros 13 vereadores da cidade são acusados de contratarem funcionários fantasmas da Câmara Municipal. Odebrecht delata Caixa 2 em dinheiro vivo para o governador Geraldo Alckmin, do PSDB. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, executivos da Odebrecht afirmaram em delação premiada aos investigadores da Lava Jato que 2 pessoas próximas ao governador Geraldo Alckmin teriam intermediado o pagamento de Caixa 2 durante as campanhas de 2010 e 2014. No entanto, afirmaram que não chegaram a discutir o assunto diretamente com Alckmin. O primeiro repasse no valor de 2 milhões de reais teria sido feito em espécie ao empresário Ademar Ribeiro, cunhado do governador, que no mês passado teve a residência no Morumbi roubada. O empresário, de 75 anos, estava sozinho no momento do assalto. Ele é irmão da primeira-dama do estado, Lu Alckmin. De acordo com os delatores, em 2014, o Caixa 2 para a campanha da reeleição de Alckmin teve como um dos operadores Marcos Monteiro, político de confiança do governador e que hoje é secretário estadual de Planejamento. Não há informações de qual valor teria sido repassado na época. Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que não há doações diretas da Odebrecht à campanha de Alckmin em 2010 e 2014. Segundo a Folha, um dos executivos que delatou o Caixa 2 do Tucano é Carlos Armando Pascoal, ex-diretor da Odebrecht em São Paulo. O nome dele apareceu também num suposto repasse de 23 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha presidencial do tucano José Serra em 2010, atual ministro de Relações Exteriores do governo Temer. Serra nega. Segundo a revista Veja, Alckmin era chamado nas listas de propinas e Caixa 2 da Odebrecht de santo. Hoje o governador não teve agenda pública. Em nota, a assessoria de imprensa informou que apenas os tesoureiros das campanhas, todos oficiais, foram autorizados por Alckmin a arrecadar fundos dentro do que determina a legislação eleitoral. Disse também que ainda é prematura qualquer conclusão com base em informações vazadas em delações não homologadas. Já com relação ao codinome Santo, a nota esclarece que o apelido aparece em outros documentos oficiais apreendidos na Operação Lava Jato, referentes aos anos de 2002 e 2004, sem qualquer relação com eleições disputadas pelo governador. Mais de 70 executivos da Odebrecht fecharam acordo de delação premiada, incluindo o patriarca da empreiteira, Emílio Odebrecht, e o seu filho, Marcelo Odebrecht. A delação dos empreiteiros deve abalar o mundo político e atingir quase todos os partidos. Entre os nomes que já foram citados nas negociações com a força-tarefa da Lava Jato estão os do presidente da República, Michel Temer, do secretário do Programa de Investimentos, Moreira Franco, o senador Romero Jucá e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, todos do PMDB. Além dos ex-presidentes Lula e Dilma e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, todos do PT. Pelo acordo de leniência, espécie de delação para empresas, a Odebrecht vai pagar uma multa bilionária de cerca de 8 bilhões e 400 milhões de reais.
Em nota, o secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, disse que é tesoureiro do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo há 2 anos e presta contas do fundo partidário à Justiça Eleitoral com regularidade. O cunhado de Alckmin, Ademar Ribeiro, ainda não se pronunciou. A assessoria de José Serra afirma que todas as suas campanhas eleitorais foram conduzidas na forma da lei, com as finanças sob responsabilidade e do partido. O ministro disse que não cometeu irregularidades, espera o pleno esclarecimento dos fatos pelas autoridades competentes. A revista Isto É afirma que a ex-presidente Dilma Rousseff teria mandado a Odebrecht pagar 4 milhões de reais à senadora petista Gleisi Hoffmann. A revista afirma que a informação consta da delação premiada de Marcelo Odebrecht e que a quantia teria sido repassada a Gleisi para saldar dívidas de campanha ao governo do Paraná em 2014. A Isto É afirma que o pagamento teria sido ordenado por Dilma e que teria saído do departamento que cuidava exclusivamente do pagamento de propinas na Odebrecht. Sempre de acordo com a revista, o pagamento teria sido intermediado por Edinho Silva e feito por um executivo da empreiteira, Fernando Miliaccio. Gleisi já é ré numa ação da Lava Jato no Supremo, sob suspeita de ter recebido ilegalmente R$1 milhão para a campanha ao Senado em 2010. A revista Veja também trouxe detalhes de delações da Odebrecht e, de acordo com a publicação, há relatos que envolvem diretamente o presidente Michel Temer. De acordo com a revista, Temer teria pedido 10 milhões de reais à Odebrecht em 2014. Essa informação consta da delação de Cláudio Melo Filho, que foi diretor de Relações Institucionais da empreiteira. Segundo a Veja, o valor foi pago em dinheiro vivo a pessoas da estrita confiança de Temer, como Eliseu Padilha, hoje ministro da Casa Civil, e José Yunes, assessor especial de Temer. Ainda segundo a revista Veja, já há uma lista de políticos que receberam propina da empreiteira. O Ministério Público Federal denuncia o ex-presidente no âmbito da Operação Zelotes. O filho caçula dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, e mais 2 pessoas também foram denunciadas por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações apontaram indícios de envolvimento dos dois na compra de 36 caças do modelo Gripen pelo governo federal em 2014. Também há indícios de irregularidades na prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos por meio de medida provisória. Segundo a Procuradoria, na condição de ex-presidente, Lula vendia a promessa de que poderia interferir junto ao governo para beneficiar as empresas como o Grupo Caoa. Elas eram clientes da Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia, escritório de lobby do casal Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, os outros 2 denunciados pelo Ministério Público. Em troca, o MP afirma que Mauro e Cristina repassaram à empresa do filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio, pouco mais de 2,5 milhões de reais. Na denúncia, a Procuradoria sustenta ainda que o valor repassado só não foi maior por causa da deflagração das Zelotes, em março de 2015. A expectativa era de um recebimento total de R$ 4.300.000. Os procuradores dizem também que não foram encontrados indícios de que a ex-presidente Dilma Rousseff tivesse conhecimento do esquema criminoso. Os crimes atribuídos a Lula teriam sido praticados entre 2013 e 2015, quando já era ex-presidente. Se a denúncia for aceita pela Justiça Federal, o petista se tornará réu pela 4ª vez. Em Brasília, ele responde à ação penal acusado por obstrução de justiça por supostamente ter tentado comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Em outra ação, é acusado por tráfico de influência em um empreendimento da Odebrecht em Angola, na Operação Janus, que envolve o sobrinho Taiguara Rodrigues. Em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, Lula responde por lavagem de dinheiro e corrupção. O caso envolve o triplex em Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial bancado pela OAS. O advogado de Mauro Marcondes e Cristina Maltoni afirmou que se trata de uma acusação com base em suposições e que a denúncia tem motivação política, visando atingir o ex-presidente Lula. Os advogados de Lula ainda não se pronunciaram. A produção do Jornal da Gazeta não conseguiu entrar em contato com a defesa de Luiz Cláudio. Justiça bloqueia os bens do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. O prefeito é acusado de improbidade administrativa na construção do campo de golfe olímpico na Barra da Tijuca.
Eduardo Paes teria dispensado a construtora Fiore Empreendimentos Imobiliários do pagamento de R$ 1.800.000 de licença ambiental para fazer o campo em 2013. O dinheiro acabou sendo pago pelo município e, em valores atualizados, seria de R$ 2.300.000. A determinação é de que Paes e a construtora tenham seus ativos leiloados para pagar a dívida. O valor de bens bloqueados de Paes é de R$ 181 mil. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. No despacho que determinou o bloqueio dos bens do prefeito, o juiz Leonardo Chaves disse que a possível mudança de Eduardo Paes para os Estados Unidos ao fim do mandato pode dificultar ainda mais a recomposição dos danos causados. Numa nota, Eduardo Paes diz que vai recorrer da decisão e que cobrou da empresa que o pagamento fosse feito. A Justiça Federal do Rio de Janeiro negou habeas corpus para Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, que também está preso. O pedido foi feito pela defesa de Adriana, que está presa em Bangu desde terça-feira. A defesa de Adriana Anselmo alega que no pedido de prisão não foi apontado um fato concreto que justificasse a medida e que os dois filhos do casal, de 10 e 14 anos, estão desamparados. Além disso, diz que a advogada não deixou o país, não se escondeu e tampouco influenciou qualquer pessoa investigada. A Justiça Federal discordou dos argumentos e sustentou a necessidade de mantê-la presa. Adriana foi denunciada por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela é apontada, ao lado do marido Sérgio Cabral, como uma das responsáveis pelo esquema de corrupção que desviou ao menos 224 milhões de reais em obras com várias empreiteiras no Rio de Janeiro. A Polícia Federal recebeu agora há pouco uma ordem para transferir Sérgio Cabral de Bangu para Curitiba. A determinação é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o ex-ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Rage, diz que a Operação Lava Jato é uma experiência edificante. Segundo ele, o discurso contra a corrupção propagado pela opinião pública é um caminho sem volta. Rage disse também que o país está diante de uma mudança irreversível de consciência sobre a importância do problema e que a luta contra a corrupção deve ser ininterrupta. O Dia Internacional de Combate à Corrupção foi definido por ter sido a data exata em que a Organização das Nações Unidas, a ONU, assinou a Convenção contra a Corrupção, em 2003. Viajar em ônibus clandestinos sem garantia de segurança é arriscado, mas muitos passageiros acabam optando por esse tipo de transporte por causa do preço. O embarque é feito à luz do dia na região central de São Paulo e os agenciadores desafiam a fiscalização. Andando pelas ruas, é possível ver os ônibus clandestinos circulando livremente. As agências atuam sem nenhum medo. No Brás, perto dos terminais Tietê e Jabaquara. Dá até para fazer o agendamento pelo celular ou então comprar o bilhete na hora. Com uma câmera escondida no terminal Jabaquara, registramos os flagrantes. Daqui, saem vans para o litoral de São Paulo. Quanto você tá? 35. E aí todo dia sai aqui? Todo dia. Mesmo com tantos riscos, muitas pessoas ainda optam pelos ônibus clandestinos. Além de ter um preço mais em conta, eles também levam qualquer mercadoria sem cobrar uma taxa extra. Eles também vão para o interior dos estados, que muitos ônibus regularizados não conseguem chegar. As empresas regulares, geralmente, elas contam com pontos de apoio, né, onde eles fazem a troca de motoristas, né? Então, geralmente, o motorista ele não dirige mais do que as 8 horas de trabalho, junto com os pontos de parada para lanche. E em uma viagem para Alagoas, por exemplo, provavelmente vai trocar 3, 4 vezes de motorista. Outra preocupação são os motoristas com a CNH vencida ou que nem mesmo têm habilitação. O trabalho por aqui não tem turno definido e a maioria enfrenta longas viagens sem dormir. Conversamos com uma passageira que reclama do horário de saída dos ônibus. Nós estamos aqui desse jeito, filha, sem saber onde nós vai, nem onde está nosso carro. E vamos para onde? Para Lapidade, para Alagoas. Enquanto uma passagem para Ilhéus de uma empresa regularizada custa R$ 330, o preço do clandestino é bem mais barato. Ilhéus, toda terça-feira, saindo daqui, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, está 250.
não está pagando imposto, ele não tem certas exigências, ele não paga o seguro, ele não tem o motorista dele registrado em carteira. Então, tudo isso, a clandestinidade facilita para ele vender um bilhete de passagem mais em conta. A fiscalização é feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. De junho de 2015 até junho deste ano, no estado de São Paulo, foram fiscalizados quase 2.000 veículos e foram apreendidos 293 ônibus clandestinos. A multa é alta, no valor de R$ 6.648,28. O que acontece é que compensa para os donos dos ônibus ilegais pagarem a multa e colocar os veículos novamente em circulação. Mas tem também quem valoriza a segurança e não se arrisca tão fácil assim. Estou levando criança, então a gente tem que estar mais adequado para poder viajar. Eu tenho medo porque não tem segurança assim das coisas, não tem segurança de nada. E eu tenho medo desses ônibus, eu nunca fui e nem quero ir. O governo federal pretende autorizar o saque de uma parcela do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para que trabalhadores possam quitar empréstimos com os bancos. A informação é do jornal Folha de São Paulo. A proposta visa combater o endividamento dos consumidores, o que é visto como uma das principais barreiras para a retomada do crescimento no país. A medida ainda precisa de um acerto final entre o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido como IPCA, e que é considerado a inflação oficial do Brasil, desacelerou de outubro para novembro. Passou de 0,26% para 0,18%. Segundo o IBGE, o resultado de novembro foi influenciado pela maior queda do preço dos alimentos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação, enfim, parece estar caindo de um jeito que dá para notar. Mas os preços estão caindo? Um ou outro, em especial de comida. Mas é preciso prestar atenção na diferença. Inflação em queda significa apenas que os preços estão subindo mais devagar, na média. É pelo menos uma pequena boa notícia nesse mundão de coisa ruim que virou a economia brasileira. Desde 1998 que os preços não subiam tão pouco em um mês de novembro. Desde também essa época que os preços não subiam tão pouco no trimestre. E daí? As coisas continuam caras. Mas a boa notícia, miudinha, é que com inflação menor as taxas de juros podem cair mais rápido. Quais taxas de juros? Do crediário, do cheque especial? Essas também. Mas no começo vão cair as taxas de juros que o Banco Central mais ou menos regula, que são as dos empréstimos entre bancos, basicamente. Mas esses juros são o piso do mercado, são os juros do atacadão do mercado de dinheiro. No varejo, onde nós pegamos empréstimos, as taxas são muitíssimo maiores e vão cair no começo de um modo que não dá muito para perceber, mas vão. Qual a diferença, então? Com juros menores, pelo menos as empresas têm menos custos para produzir, talvez até para investir mais adiante. Com juros menores para consumo e para empresas, é possível que a economia brasileira comece, pelo menos, a sair do buraco onde está, ainda que se arrastando. Essa queda de juros vai resolver logo essa nossa crise pavorosa? Nem de longe. Vai ser uma melhora lenta. Primeiro, isso afeta as empresas. É possível que elas voltem a produzir mais. O problema é que há tanta capacidade ociosa nas firmas que elas não vão precisar contratar muito mais gente ou comprar mais máquinas para produzir mais. Mas, mais adiante, pelo menos, podem deixar de demitir. É pouco, mas é o que temos. Esta recessão é a pior desde que se tem notícia no Brasil faz pelo menos 115 anos. Boa noite. O presidente Michel Temer confirmou que a possível indicação de Antônio Embaçaí, líder do PSDB na Câmara, para a Secretaria de Governo gerou reações entre os partidos do Centrão. Temer falou em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco durante a primeira visita ao Nordeste desde que assumiu a presidência. Ele disse que não houve recuo da indicação porque não tinha havido convite. Recuo zero por uma razão sincera. Não houve convite ao eminente deputado Antônio Embaçaí. Quando me falaram do Embaçaí, eu logo recebi com maior agrado, porque o Embaçaí é um homem politicamente muito adequado, elegantíssimo no trato, e é exatamente o que eu preciso lá na Secretaria de Governo. Mas é que estamos em processo de eleições lá na Câmara Federal e alguns partidos acharam que isso poderia favorecer um ou outro candidato. Eu não posso, especialmente tendo em vista o apoio extraordinário que o Congresso Nacional está dando às nossas medidas, né? Eu não posso, digamos, desagradar uma ponta da base.
Temer chegou por volta das 8 da manhã na cidade de Caruaru e escapou de um protesto no aeroporto. O presidente passou por lá para trocar de aeronave, mas os manifestantes só chegaram ao local depois que o helicóptero já tinha decolado, levando Temer. Em Surubim, o presidente visitou as obras da barragem de Jucazinho e anunciou investimentos de 53 milhões de reais no agreste pernambucano. Depois visitou a estação de bombeamento e o reservatório de Salgueiro, na cidade de Floresta. O último compromisso de Michel Temer aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Foi uma assinatura de atos no Banco do Nordeste que terminou no final da tarde. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, cobrou uma definição para o impasse criado com a indicação de Antônio Baçaí para a Secretaria de Governo, cargo que era ocupado por Gedel Vieira Lima. O nome de Baçaí para substituir Gedel teria sido acertado entre o presidente Michel Temer, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a dificuldade de Temer em nomear um novo secretário de governo. Michel Temer exerce a presidência da República movido por uma ilusão, a ilusão de que preside. De ontem para hoje, Temer se deu conta de que já não pode exercer nem a mais clássica das atribuições de um presidente da República, a atribuição de nomear os seus ministros. Depois de negociar com a alta cúpula do PSDB a ascensão do deputado tucano Antônio Baçaí para a pasta que cuida da articulação política do governo, Temer deu meia volta. O fisiológico Centrão fez cara feia e o presidente da República empacou. Temer transferiu tudo para a semana que vem e nada impede que transfira para o ano que vem. Temer tornou-se um gestor caótico. Ele demorou a retirar do governo o amigo Gedel Vieira Lima, que defendia interesse particular em ambiente público. Agora, Michel Temer se atrapalha na escolha do substituto. No afã de agradar a todos, Temer desagrada a todo mundo. Ele puxa a escada do PSDB, embroma o Centrão e espanta o país com a imagem de um presidente que é presidido pelas circunstâncias. Aos pouquinhos, Temer vai descobrindo que o poder é mesmo implacável. Quem exerce o poder de que dispõe de forma arbitrária erra o alvo. Quem deixa de exercer o poder de que dispõe vira o alvo. Mas Temer parece ter aprendido a lição. Na próxima segunda-feira, antes de sair do Palácio Residencial, Michel Temer vai telefonar para o Centrão para perguntar se deve ir trabalhar com a gravata vermelha listrada ou com a gravata azul de bolinhas. O país precisa se acostumar com a ideia de ser governado pelo Centrão, o grupo que dava suporte parlamentar a Eduardo Cunha. Boa noite. Aos 84 anos de idade, Tereza Pagani comanda uma escola diferente para as crianças que criou há 4 décadas na capital paulista. Nessa escola não existem salas de aula tradicionais e as crianças aprendem a ler e a escrever brincando, rodeadas por árvores frutíferas, arte, música e cultura popular brasileira. Por isso, Tereza Pagani é uma personagem que é a cara de São Paulo. Logo na chegada, já nos surpreendemos com Dona Tereza Pagani. Ela não estava numa sala da diretoria ou apenas olhando os alunos. Como faz todos os dias, há mais de 40 anos, participava ativamente das tarefas da escola, que fundou em 1975. Dona Teresita, como é chamada pelos alunos e amigos, tem 84 anos de idade. A educadora nasceu em Colatina, no Espírito Santo, mas desde os 18 escolheu São Paulo para viver. Você já imaginou uma escola onde não há salas de aulas tradicionais, nem quadro negro, nem giz? Pois é, a escola da Dona Teresita é assim, diferente de tudo que você já viu. Oi, marinheiro, eu já não vou mais. Você faz que vai pra frente, marinheiro, e toma lá pra trás. Num ambiente cercado pelo verde das plantas e muita música e arte, as crianças vão sendo estimuladas e aprendem, segundo ela, brincando. As crianças que eu trabalhava tinham dificuldades em assimilar coisas da escola. E eu comecei brincando com elas nos grandes
gramados, na piscina. As crianças precisam brincar para poder aprender. Na escola não há uma área restrita. Todos estão livres para explorar os diversos ambientes. Aqui também não há separação dos alunos por idade. Os horários das atividades também não são rígidos, o que não significa que não há regras a serem seguidas. Os limites são sempre definidos com uma boa e sincera conversa entre alunos, professores e os pais. Muita conversa e olho no olho, ter simplicidade, não exigir uma coisa ou outra. Giane conhece como ninguém o método de ensino usado por Dona Teresita. Ele estudou aqui dos 2 aos 7 anos. Gostou tanto que agora é a filha dele quem frequenta a escolinha. Tem estrutura, tem a filosofia de brincando e limites, assim. Tem que ter limite, a criança tem que se espelhar no limite também. Para mim, ela foi muito guia durante boa fase da minha vida. Assim. Depois que eu saí daqui, eu voltei para casa dela muitas vezes para ter, desde conversas de saber o que estava acontecendo na minha vida ou, pô, tá precisando de um reforço, de qualquer coisa. Vocês estão prontos para uma vida muito boa, muito bonita. Vocês vão levarem a semente da escola para outros países, para outras escolas e para outros lugares. Ex-presidentes do Brasil, Dilma Rousseff, e da Argentina, Cristina Kirchner, se encontram em evento na Casa de Portugal, em São Paulo. O repórter Danilo Oliveira acompanha e tem mais informações. Danilo. Boa noite a todos. A ex-presidente Dilma Rousseff está discursando neste momento. Ela chegou um pouco mais cedo, junto com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Essa que é a primeira visita de Cristina ao Brasil desde que deixou o cargo em 2015. Agora à tarde, Cristina também se reuniu com o ex-presidente Lula aqui em São Paulo. Atualmente, a ex-presidente Dilma Rousseff ocupa o cargo de presidente da Fundação Perseu Abramo. E esse debate aqui nesse espaço cultural da região central de São Paulo acontece no mesmo dia em que a nova capa da revista Isto É traz uma denúncia envolvendo Dilma Rousseff. De acordo com a publicação, Dilma Rousseff ordenou um pagamento de 4 milhões de reais por meio da Odebrecht à ex-presidente, ou melhor, à ex-ministra Gleisi Hoffmann, como pagamento de dívidas de campanha em 2014. A gente segue acompanhando o debate agora. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Danilo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, a imagem do Supremo Tribunal depois do julgamento de Renan Calheiros. Quem analisa os atos da Corte Maior é o jurista Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Público da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Muito obrigada, professor. Professor, eu não quero começar com o Supremo, já nós vamos falar disso, mas hoje os jornais, as revistas semanais, agora de tarde, já estão publicando trechos da denúncia, das muitas denúncias da Odebrecht, que tem apavorado tanta gente. E os nomes que aparecem são os nomes importantes, como autoridades institucionais em governo de Estado, em poder, parlamentares de diferentes níveis. A coisa parece muito grave, inclusive. Na Isto É, envolve a presidente Dilma, que teria dado dinheiro, autorizado doação de dinheiro para Gleisi Hoffmann. Na Folha fala do Temer, que ele teria recebido em dinheiro. Não, a Folha não, na Veja. A Folha publicou hoje de manhã que do PSDB, né? Nomes do PSDB, inclusive do governador de São Paulo. Quer dizer, tudo isso está elevando a temperatura em relação a essas denúncias. Mas eu pergunto ao senhor, do ponto de vista do direito, que peso essas denúncias da delação premiada acordada pela Odebrecht têm sobre julgamentos futuros? Então, essa questão é interessante porque ela tem a ver com uma complexidade para julgar muitos processos penais, mas tem a ver também com a política, e especialmente com as regras sobre o julgamento de políticos. Então,
Esse problema nós já estamos vivendo. Isso é, nós já estamos vendo denúncias contra deputados federais que têm que ser julgadas no Supremo Tribunal Federal, ou contra presidente da República, contra governador, que envolve competência de Tribunal de Justiça, ou do Senado Federal. Então, o problema que agora se vai tornando mais agudo com essas novas provas é o problema de discutir como a Justiça vai dar conta disso tudo e, em segundo lugar, da adequação das regras que protegem as autoridades públicas, como foro privilegiado. Mas delação premiada é prova? A delação premiada, ela é negociada com o Ministério Público a partir de indícios que o delator apresenta para corroborar o seu, digamos, a sua oferta de delação. Mas com certeza são indícios bem consistentes. Claro, porque senão o Ministério Público não negociaria com ele a partir de coisas muito vagas. Então, nós podemos esperar que dessas delações venham processos. É difícil imaginar que um conjunto tão grande de delações resulte em absolutamente nada. E personalidades, né, de tamanha importância. Isso, e aí vem todo o problema de saber qual é o efeito da existência de processos sobre personalidades tão importantes. Bom, vamos agora ao Supremo Federal, naquele tumultuado momento, Senado e Supremo Tribunal Federal. Eu quero começar exatamente com a decisão do Supremo, que ninguém questiona o aspecto político da decisão. Parece que há um consenso que foi uma decisão política. O que eu quero saber é se, do ponto de vista da lei, o Supremo acertou mantendo Renan na presidência do Senado e retirando Renan da linha sucessória da presidente da República. Uma decisão meio termo, digamos. Meia sola, como disse o ministro Marco Aurélio, não é? É uma questão complexa. Por que ela é complexa? Porque a Constituição Federal, ela não diz que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão proibidos de permanecer nesse cargo se eles tiverem um processo em andamento. Ela não diz expressamente. Mas então por que a discussão se colocou? Porque existe uma regra em relação ao presidente da República. Então, a discussão importantíssima, é séria, é a de saber se essa regra do presidente da República tem que ser interpretada extensivamente, para se aplicar também ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. O Supremo terminou decidindo, no caso do Renan Calheiros, que não deveria ser aplicada para impedir o Renan Calheiros de ficar na presidência do Senado. Apenas a impediria de ficar na linha de sucessão do presidente da República. Foi uma deferência ao Legislativo? Foi uma deferência ao Legislativo e possivelmente foi fruto de uma negociação. E é esse o elemento que fragiliza enormemente o Supremo Tribunal Federal. Isso trouxe para o Supremo, ou sobre o Supremo, uma enorme dúvida. Mas quando o senhor fala que fragiliza e trouxe uma enorme dúvida, isso afeta de alguma forma a segurança jurídica no Brasil? A segurança jurídica, sem a menor dúvida. O Supremo Tribunal Federal, é preciso que a gente diga com franqueza, é um tribunal em decomposição. Ele está deixando de ser um tribunal há muitos anos. Por que ele está deixando de ser um tribunal? O tribunal é colegiado, o tribunal decide em grupo. Acontece que quase 98% das decisões do Supremo Tribunal Federal são tomadas monocraticamente, individualmente. Esse percentual tão elevado? É enorme, inclusive em questões chaves, algumas delas com repercussão política enorme e recentes. Por exemplo, o afastamento do Eduardo Cunha, a prisão do Delcídio de Amaral, a proibição da posse do Lula como ministro-chefe da Casa Civil foram atos individuais de ministros. Então, o que o ministro Marco Aurélio do Supremo fez agora foi a repetição de um método de decisão. Isso foi ruim? Bom, a discussão é, mas será que era bom que nos outros casos se decidisse individualmente? Então, esse é o problema da decomposição do Supremo. Deixou de ser um tribunal. Entendi. Ele é aquilo que muitos têm chamado de a reunião de 11 ilhas, é um arquipélago. A última questão. Nessa decisão do Supremo, houve uma gritante incoerência? Como é que Renan, que é réu, pode continuar presidente de um poder que o Senado é legislativo, é uma casa do poder, do legislativo, e não pode ser presidente de outro poder, que é o executivo, a presidência da República? Por que um pode e o outro não pode? Existe aí uma incongruência?
Eu não tenho a menor dúvida. Incongruência, inclusive, com o que o Supremo já vinha dizendo. Ele estava formando um entendimento no sentido de que havia uma proibição de exercer o cargo de presidente do Senado quem tivesse processo. E agora recuou, não é? Mas há uma incoerência, como você notou, substantiva. Por que é que não se deve ter um réu que está sendo julgado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, na chefia da Câmara dos Deputados, nem na chefia do Senado? Porque ele pode, por exemplo, fazer chantagem contra o Supremo Tribunal Federal. Quer um exemplo? A decisão sobre o aumento da remuneração dos ministros do Supremo é tomada pelo Parlamento. Então, se o presidente do Senado quiser fazer chantagem, ele segura o projeto de lei de vencimentos. Um último exemplo importante da semana. O presidente do Senado, para fazer chantagem contra o Supremo, pode pautar um projeto de lei para aumentar os riscos dos juízes. Projeto de lei para punir abuso de autoridade. E depois, numa barganha, desistir do projeto. Então, é um risco, nós não podemos negar isso, não é? E o tempo vai mostrar o que o Supremo pode fazer no sentido do resgate da imagem e da credibilidade. Exatamente. É como um vaso chinês. Quebrou, dá para fazer de novo, mas demora uma dinastia para recuperar o valor. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Gamberini. As Nações Unidas alertaram hoje que grupos rebeldes sírios estão impedindo que civis saiam da região leste de Alepo. Cerca de 100 mil pessoas estão retidas na área de combate. O exército sírio anunciou que suspendeu os ataques a Alepo para permitir a retirada de civis. Mas representantes de grupos rebeldes afirmam que a ofensiva continua. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, que monitora os combates, registrou ataques de foguete ontem à noite e hoje de manhã. A Força Aérea Russa e milícias xiitas de países árabes lutam ao lado das tropas de Bashar al-Assad. A Rússia afirma que 90% do leste de Alepo já foram retomados. Quase 30 mil moradores conseguiram escapar, mas cerca de 100 mil são reféns de grupos opositores do regime. Segundo a ONU, muitos que tentam fugir dos combates são mortos pelos rebeldes. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. É sempre necessário falar de Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria e também um dos patrimônios históricos da humanidade, ou o que sobrou desse patrimônio depois de 5 anos de guerra civil. A novidade de hoje não é nada boa. O Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU informou em Genebra, como vocês viram, que 100 mil habitantes de Alepo estão cercados pelos rebeldes. Eles não podem deixar a cidade, não têm água e não têm comida, e ainda levam bomba em cima da cabeça. Mas vamos ver quem são esses rebeldes. Não se pode confundi-los com o Estado Islâmico, embora os terroristas criminosos também estejam por perto. São considerados rebeldes as tropas do Exército Livre da Síria. São desertores do exército do ditador Bashar al-Assad. Existe também o Exército da Conquista, que são muçulmanos sunitas apoiados pelas famílias ricas da Arábia Saudita. E existem ainda os combatentes curdos. Pois bem, esses pequenos grupos estão sendo desalojados de Alepo pelo exército da Síria, com o apoio da aviação russa e das milícias xiitas do Líbano, que são o Hezbollah. E o Estado Islâmico? Eles já tiveram controle de bairros a oeste da cidade. Hoje ocupa uma região rural a sudoeste, onde fica a cidadezinha de Idlib. Mas as últimas informações são muito ruins para o Estado Islâmico, ainda bem. A BBC diz que os serviços americanos de inteligência acreditam que 50 mil combatentes desse grupo maluco foram mortos nos últimos meses. Eles estão perdendo terreno na Síria e perdem também terreno no Iraque, onde os Estados Unidos bombardeiam instalações aéreas que eles ainda controlam. Mas o importante agora é a cidade síria de Alepo. Ela já existia há 8 mil anos. Estava no trajeto comercial entre o Mediterrâneo e a Mesopotâmia. A destruição de Alepo é também a destruição de um pouco da história do homem. A grande mesquita de Alepo foi construída há 1.300 anos. Ela ainda não virou entulho, mas isso um dia pode acontecer. É assim que o mundo gira. Boa noite. Como estava previsto, a semana vai terminando com temporais aqui em São Paulo. Isso porque, além do calor, o ar está muito carregado de umidade. Agora à noite ainda pode chover, mas vai parar logo, não vai demorar muito tempo chovendo não. Vamos ver como é que fica o tempo no fim de semana com Mariana Armentano.
O final de semana vai ser de tempo instável na maior parte do país, mas com muitas aberturas de sol. Os maiores volumes de chuva vão acontecer entre o norte gaúcho, passando por São Paulo até o sul do Mato Grosso, sendo que entre Santa Catarina e o Paraná as chuvas devem ser ainda mais volumosas. Já nessas áreas em amarelo, o tempo continua firme e seco, incluindo quase todo o litoral nordestino. E olha como vai fazer calor! Em Fortaleza, os termômetros vão ficar entre 25 e 34 graus nesse sábado. Em Salvador, dia bem quente também, com máxima de até 32. Em Vitória, no Espírito Santo, faz até 33 graus. E a capital mais fresquinha será Floripa, com mínima de 19 e máxima em torno dos 24 graus. Para São Paulo, teremos poucas mudanças em relação a hoje. O tempo fica bem abafado, com mormaço e chuvas fortes pontuais em todas as regiões do estado, só que no oeste e no noroeste já pode chover desde cedo. Nas outras áreas paulistas, as pancadas vêm mais a partir da tarde, porque estão associadas ao calor. Chega a fazer até 32 graus amanhã em Ribeirão Preto e 33 em Araraquara. E vai dar para aproveitar bem a praia. A máxima vai bater na casa dos 30 graus em quase todas as cidades litorâneas paulistas. Para a Grande São Paulo, teremos muitas aberturas de sol, mas são esperadas chuvas pontuais que podem vir em forma de temporais, viu? Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, para amanhã teremos mínima de 19 e máxima em torno dos 30 graus. Aí no domingo faz até 29 e na segunda-feira tem mudança. O calor diminui um pouquinho e se chover será uma chuvinha fraca pela manhã e depois o sol predomina. A máxima prevista é de 26 graus na segunda-feira. E agora as notícias do esporte, com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A Agência Mundial Antidoping divulgou hoje um novo relatório sobre o uso de substâncias proibidas por parte dos atletas da Rússia em competições olímpicas. O documento Gamberini diz que mais de 1.000 competidores do país tiveram exames fraudados pelo governo e pela Agência Antidoping russa. O relatório divulgado hoje pela Agência Mundial Antidoping, a WADA, diz que desde 2011 o governo russo alterava exames de atletas de mais de 30 modalidades esportivas, no que foi chamado de conspiração sem precedentes no esporte. O conluio, segundo o coordenador das investigações, envolvia o Ministério dos Esportes e o laboratório russo credenciado pela WADA para recolher e analisar as amostras de sangue dos atletas. Sal e cápsulas de café teriam sido usadas para esconder o uso de substâncias proibidas nos exames de sangue e urina. O esquema começou a favorecer os russos nos Jogos de Inverno de Sochi. Porém, as adulterações continuaram até 2015 e comprometeram, inclusive, a idoneidade dos atletas que participaram dos Jogos de Londres. Inicialmente, as investigações falavam em 100 atletas favorecidos, mas agora esse número subiu para 1.000. Os nomes de cada um deles serão encaminhados às federações internacionais, que terão a responsabilidade de avaliar e punir cada competidor. Por meio de nota, o Ministério dos Esportes da Rússia negou que tenha havido ação dentro do governo para burlar as regras internacionais de dopagem. Aqui no Brasil, depois de 10 dias de paralisação, a última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser disputada neste fim de semana, com homenagens à Chapecoense e luta por vaga na Libertadores, né, Celso? Pois é, na briga por Libertadores tem Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians. E para não cair, brigam Vitória, Sport e Internacional. São Paulo, Santos e Ponte Preta preparam camisas especiais em homenagem aos jogadores da Chapecoense mortos na semana passada. Os uniformes serão usados na entrada em campo das 3 equipes e depois leiloados para arrecadar dinheiro em prol das famílias das vítimas do acidente aéreo. O Corinthians também preparou uma camisa que terá um número da conta bancária da Chapecoense para aqueles que desejam colaborar com a equipe de Santa Catarina. Dentro de campo, o time se prepara para enfrentar o Cruzeiro do Mineirão na busca por uma vaga na Libertadores. Além de vencer o jogo fora de casa, o Corinthians tem que torcer por tropeços de Atlético Paranaense e Botafogo. Na parte de baixo da tabela, o Internacional tem o desafio de vencer o Fluminense no Maracanã, além de torcer pelas derrotas dos rivais Sport e Vitória, que estão na frente na luta contra o rebaixamento. E por falar na temporada 2017, a Chapecoense anunciou que o técnico Wagner Mancini comandará o time a partir de janeiro. Ele tem o desafio de reconstruir uma equipe que perdeu 19 jogadores e o técnico Caio Júnior na maior tragédia aérea da história do futebol do continente. Bom, e no Campeonato Brasileiro, além de futebol, tem estelionato, Celso? Pois é, o Internacional está desesperado
para permanecer na primeira divisão e não cair. Então já mandou processo no STJD, que já foi arquivado. E num dos documentos que foram encaminhados ao STJD, tem uma troca de e-mails com o diretor de transferência da CBF. E a CBF emitiu uma nota que o Internacional adulterou a conversa nesses e-mails. Falsificou. Aí já é demais, né? Demais. Bom, vale lembrar que domingo, dia 18 de dezembro, não esse domingo, o outro, a TV Gazeta exibe o troféu Mesa Redonda, que vai premiar os melhores jogadores do Brasil em 2016. E um dos destaques dessa festa, Gamberini, são os cariocas, Flamengo e Botafogo, que neste ano voltaram a brigar entre os grandes times do país. Como é que você enxerga o ano de 2017? Pretende permanecer no Botafogo? É um ano que o Botafogo almeja coisas maiores? A gente espera consolidar logo a Libertadores, para que a gente possa almejar coisas grandes, né? Minha pretensão é ficar por muito tempo, estou muito feliz. O ano do Flamengo foi um ano muito bom, feliz pelo todo o trabalho que fizemos, mas agora ainda falta mais um jogo, ainda está esse segundo e terceiro lugar em aberto. Vamos brigar para ficar como vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Felizmente não conseguimos o título, mas a gente está com uma base formada, está com jeito de jogar já pronto. Então ano que vem a gente espera conquistar grandes coisas. Tá bom por hoje? Tá ótimo. Então tá bom. Obrigado, bom fim de semana. Para você também, até segunda. Estela. Daqui a pouco as dicas e atrações culturais para esse fim de semana. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. As pedras preciosas encantam milhões de pessoas no mundo. E no Todo Seu de hoje, a joalheira Lídia Saeg vai nos explicar o processo de escolha das pedras na fabricação das joias. Zé Armando Vanucci conta todos os detalhes dos bastidores da TV. E no musical, recebo meu queridíssimo amigo, meu irmão, Aguinaldo Raiol, com aquela sua voz sempre potente, marcante, afinal ele é o rei da voz. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô esperando você. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Silvio Santos é o mais longevo comunicador da TV brasileira. São mais de 50 anos no ar. Continua firme e forte aos 86 anos e acaba de ganhar uma exposição sobre sua trajetória em cartaz no Museu da Imagem e do Som. Dividida em 30 áreas, a mostra Silvio Santos Vem Aí reúne 400 itens, entre objetos, fotos e vídeos, sobre a carreira do empresário e apresentador e sobre a evolução dos sistemas de rádio e TV no período. A curadoria é de André Sturm, diretor do museu e futuro secretário municipal da Cultura.
Os cenários da exposição são interativos. Os visitantes podem adivinhar canções, em qual é a música, e girar a roleta no Roletrando, como se estivessem nos programas. E podem concorrer a ingressos gratuitos e um prêmio surpresa, respondendo à pergunta como Silvio Santos marcou a sua vida, por carta, até 6 de março. As cartas irão integrar uma área da mostra dedicada ao programa Porta da Esperança. O MASP apresenta a partir de hoje uma exposição sobre a obra de Agostinho Batista de Freitas, um pintor naífe que se inspirou na cidade de São Paulo. Agostinho foi descoberto pelo professor Pietro Maria Bardi, então diretor do MASP, nos anos 50, expondo na rua no centro da cidade. Em 1966, representou o Brasil na Bienal de Veneza, ao lado de nomes consagrados. Agora, quase 20 anos depois de sua morte, são apresentadas mais de 300 pinturas suas, dos anos 50 aos 90, de cerca de 50 coleções, além de documentos, fotos e croquis. E o Teatro Municipal de São Paulo, apesar da profunda crise administrativa que atravessa, colocou em cena a última ópera de sua temporada lírica deste ano. Trata-se de uma montagem inédita da Fosca de Carlos Gomes. Toda a criação do espetáculo é do italiano Stefano Poda. Eduardo Strausser rege a Sinfônica e o Coro Municipal, e os solistas, a alemã Nadia Michael e a italiana Chiara Taide, que se revezam como Fosca, o barítono italiano Marco Vratonha como Cambro e o tenor paulista Tiago Arancan como Paulo. São mais 5 récitas até o dia 17. Boa noite. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Lídia Saeg fala sobre pedras preciosas no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.